Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um feliz 2024, um feliz ano novo para todos os nossos irmãos no Brasil e no exterior, para todos os pastores que aqui estão conosco nesse Lâmpada para os Meus Pés, o primeiro deste ano de 2024. Estamos aqui com os pastores, pastor Gilson, pastor Ricardo Azevedo, pastor Gerson Belucci, pastor Samir e também pastor João Cidade. Bom, deixa eu chamar aqui o pastor Gilson. Pastor, a paz do Senhor, qual o tema do Lâmpada para os Meus Pés? Aliás, só lembrando aos irmãos, o Lâmpada para os Meus Pés traz toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, a partir das 10h30 da manhã, o assunto da Escola Bíblica Dominical. E qual o tema do Lâmpada para os Meus Pés, o assunto desta segunda-feira, pastor Gilson? Então, Kleber, numa palavra introdutória a respeito deste assunto, da nossa Escola Bíblica que tivemos ontem, no dia 31, último dia do ano, é interessante, do ano 2023, É interessante observar a maneira como o livro de Cantares de Salomão nos leva a esses últimos instantes, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo na presença do Senhor, nesse tempo tão rápido, tão breve, relacionado à volta do Senhor Jesus. Então, esse momento de preparo da igreja para o arrebatamento é um momento em que o Senhor está dando todo o recurso, para a igreja poder sentir o desejo da volta do Senhor Jesus. E ainda que em momentos de aflição e lutas que passamos, mas o Senhor tem sido o nosso renovo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós buscarmos ao Senhor e encontrarmos nele o refúgio, o abrigo e o fortalecimento, nessa última hora da doutrina, para estarmos fortalecidos para o encontro com o Senhor. É uma palavra, é um assunto realmente muito profundo, muito maravilhoso. Verdade, pastor Gilson, então, trazendo essa palavra introdutória para a gente aqui nesta manhã. Bom, deixa eu chamar então o pastor Ricardo Azevedo. O senhor me ouve, pastor Ricardo Azevedo? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, aos pastores da bancada. Pastor Gerson Belucci, também de Portugal. Pastor, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Olá, pastor Gilson, olá, Kleber Correia, pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo, fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, querido pastor Samir. A paz do Senhor, pastor, direto dos Estados Unidos. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, queridos ouvintes, caros companheiros da bancada. É uma bênção. Podemos começar um ano na presença do Senhor e participando desta maravilhoso programa Lâmpada para os Meus Pés. Estou muito feliz poder estar convosco no início deste ano novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor Samir. Um feliz 2024 para o senhor também. Feliz ano novo. A paz do Senhor, pastor João Cidade. Bom dia, Kleber, pastor Gilson, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os nossos irmãos e queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Também aos pastores da bancada, pastor Gerson, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, neste último Lâmpada do ano, nesse primeiro dia do ano. Louvado seja o Senhor por essa bênção da Escola Bíblica Dominical. Vamos em frente, Kleber, vamos em frente, pastor Gilson, a paz do Senhor Jesus. Então vamos em frente, vamos dar início então ao nosso Lâmpada, o primeiro deste ano de 2024. Pastor Ricardo Azevedo, a palavra está com o senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson. Vamos então ao comentário da primeira pergunta, já nesse novo ano, ainda no livro de Cantares, que tem sido uma maravilha para todas as igrejas. A primeira pergunta diz assim: lendo Cantares capítulo 2, verso 17,
Qual a aplicação profética do desejo da igreja fiel para esses últimos momentos que antecedem o seu arrebatamento? Cantares 2,17 diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faz-se semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté. O desejo da igreja fiel de que o noivo, o Senhor Jesus, venha logo, antes que caiam as sombras da grande tribulação. A aplicação profética do desejo da igreja fiel está na expressão antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, que diz respeito ao momento profético que a igreja vive hoje, o momento do breve. A noiva clama para o noivo, antes que caiam as sombras, antes que as trevas dominem todas as coisas, antes que a luz se apague, que não haja mais a revelação. A igreja fiel diz: volta, amado meu. É o clamor da noiva ao noivo pela volta de Jesus, pelo arrebatamento. Reforça o ensino de que a volta de Jesus acontecerá antes da grande tribulação. Deus nos abençoe. Retorno com o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo Azevedo. Estamos aqui no Lâmpada para os Meus Pés, o primeiro deste ano de 2024. Pastor Gerson Beluz, por favor, a resposta da segunda pergunta, por favor. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 2. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 16, identifique profeticamente a última operação do Espírito Santo no preparo da igreja para o arrebatamento e qual o desejo da noiva, a igreja fiel. Cantares capítulo 4, verso 16 diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Meus irmãos, a última operação do Espírito Santo no preparo da igreja para o arrebatamento está expresso na seguinte frase: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Isso profeticamente aponta para as operações do Espírito Santo nessa última hora, que vem de todas as direções sobre a igreja fiel, trazendo as manifestações do Espírito, que são curas, libertações, revelações, a direção do Espírito Santo para as nossas vidas e, fundamentalmente, os dons espirituais. O desejo da igreja fiel, meus irmãos, podem ser identificados nessas duas expressões: para que se derramem os seus aromas, que é a primeira expressão, e a segunda: ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Observem, meus irmãos, que essas duas expressões falam da operação do Espírito Santo sobre a igreja em todo o seu período de existência, preparando-a para o maior momento, que é o arrebatamento da igreja, quando ela será colhida pelo Senhor, né? E o retorno do amado ao jardim, que profeticamente fala da volta do Senhor Jesus para colher os frutos da salvação resultante dos dons espirituais abundantes na igreja. A igreja, portanto, vive esse tempo. Que tempo? O tempo do sopro do Espírito Santo em todas as direções, para que as flores dos dons espirituais sejam multiplicadas pela ação do Espírito Santo, e isso enche a igreja dos frutos da salvação para serem colhidos pelo Senhor quando vier para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, o segundo grande desejo da igreja neste tempo é dizer essa expressão gloriosa: ah, se viesse o meu amado para o seu jardim. Que Deus abençoe. Vamos então seguir para a próxima pergunta, pastor Gilson Kleber Correia. Amém, pastor Gerson. Amém, querido. Pastor Samir, a pergunta número 3 está com o senhor, por favor.
Amém, Kleber. A pergunta número 3 diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 5, verso 2, na expressão "a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite", identifique profeticamente o sentido da expressão como uma última oportunidade para a igreja. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus, ele oferece à igreja último alento para suportar as lutas que antecedem o seu arrebatamento. A expressão "a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite", profeticamente fala, queridos irmãos, da doutrina do Senhor Jesus para as nossas vidas. A doutrina é o recurso, a última oportunidade para a igreja suportar a hora da noite e estar preparada para o arrebatamento. O orvalho está relacionado à doutrina, pois Moisés profetiza sobre a doutrina que o Senhor iria ensinar à igreja. Ele fala em Deuteronômio 32, verso 2: "Goteje a minha doutrina com a chuva, destile o meu dito como o orvalho." O motivo pelo qual a igreja é chamada pelo noivo "abre-me", irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, é para receber as bênçãos do orvalho e das gotas da noite que estão sobre a cabeça, sobre o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, querido. Amém, pastor Samir. Pastor João Cidade, a pergunta número 4 é a pergunta para as crianças. O senhor poderia responder, por favor? Então, Kleber, vamos dar prosseguimento. Eu vou fazer os comentários das perguntas das crianças, intermediários e adolescentes, né? Coube a mim fazer esses comentários. Vamos lá, então. A pergunta 4 diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, verso 17, faça a comparação com o que está escrito em Mateus 25, 10, identificando o desejo da igreja fiel e como ela está preparada para a volta do Senhor Jesus. Então, Cantares 2,17, irmãos, diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. E Mateus 25,10 diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, a comparação dos textos é que a noiva, a igreja fiel, está aguardando o momento da chegada do noivo. O desejo da igreja está na expressão volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados. Quer dizer, vem depressa, e a igreja fiel está preparada com a luz e com azeite de reserva, que apontam para a revelação, a direção do Espírito Santo nesta última hora e o batismo com o Espírito Santo. E Kleber, pastor Gilson, as crianças, como sempre, deixaram respostas maravilhosas, louvado seja o Senhor. Então, uma delas diz assim: respondendo à pergunta 4, em Mateus, podemos ver que a noiva, que é a igreja fiel, está pronta com o óleo, que é o Espírito Santo, que está aguardando a vinda do noivo, que é Jesus. E em Cantares, de Salomão, podemos ver que a igreja fiel deseja que o Senhor venha logo, louvado seja o Senhor. Outra criança, intermediária ou adolescente, respondeu assim: a igreja está pronta, preparada e cheia do Espírito Santo, louvado seja o Senhor. E por último, outra criança, intermediária ou adolescente, respondeu assim: a igreja fiel deseja a volta do Senhor Jesus, já está preparada com azeite de reserva, louvado seja o Senhor. Que bênção! Os comentários, as respostas das crianças, intermediários e adolescentes. Kleber, pastor Gilson, está com vocês aí a palavra. Paz do Senhor. Realmente, paz do Senhor, pastor João. As nossas crianças estão respondendo como adultas, pessoas adultas. Estão tendo um entendimento muito bom da palavra do Senhor, do estudo da EBD, que nós estamos estudando o livro de Cantares de Salomão. Pastor Gilson, o senhor tem alguma sugestão para as nossas irmãs, para as servas, nesta primeira reunião que terá, ou que as irmãs terão
na próxima quarta-feira, pastor Gilson Souza. Qual a sugestão? Sim, Kleber, uma sugestão que podemos oferecer para as irmãs, para o culto das senhoras na próxima quarta-feira, né, que é o dia 3. Então, a pergunta número 1, por exemplo, o capítulo 2, verso 17, ela é citada também na pergunta dirigida às crianças intermediárias e adolescentes, e que se trata, portanto, ali de uma comparação, né, de Cantares 2,17 com Mateus 25, verso 10, o que vai fornecer para as irmãs um conteúdo bastante acessível para uma discussão do assunto, ou seja, para discorrer sobre o assunto, né, do culto das senhoras. Então, essa é uma sugestão, podendo as irmãs naturalmente optar pela pergunta 2 e a pergunta 3, que também são muito profundas, né, conforme os comentários que foram feitos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um Lâmpada para os Meus Pés, o primeiro deste ano de 2024, e já o próximo Lâmpada para os Meus Pés, o titular aqui já estará de volta, que é o nosso irmão Jorge Pessoa. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor Ricardo, muito obrigado pela participação durante todo este ano de 2023 e agora também já iniciando o ano de 2024. A paz do Senhor, pastor Ricardo. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, aos pastores da bancada. Que este ano que nós já entramos, o novo ano, seja um ano de muitas vitórias para todos nós, de bênçãos e de um preparo ainda maior para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Deus nos abençoe neste novo ano. Amém, querida. Paz do Senhor. Paz do Senhor também, pastor Gerson Belucci. Feliz 2024, hein? Amém, pastor Gilson, Kleber Correia, também pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo, aos nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor por termos percorrido mais esse ano na presença dEle e deixar também o meu abraço a todos e desejar um feliz ano novo. Que o Senhor esteja nos dando capacidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo a cada dia e percorrermos mais um ano na presença dEle. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson. Pastor Samir, feliz ano novo, querido. Obrigado pela participação aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Eu também quero me despedir dos companheiros, dos queridos ouvintes. Mais uma vez quero desejar feliz ano novo para todos, que Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Pastor João Cidade, direto de São Paulo. Feliz ano novo, a paz do Senhor, querido. Louvado seja o Senhor por mais esse Lâmpada para os Meus Pés. Meu abraço a você, Kleber, pastor Gilson, aos pastores, né, da bancada, este Lâmpada, né, que é o Lâmpada do último Lâmpada do ano, apesar de hoje ser o primeiro dia do ano. Louvado seja o Senhor pelo ensino tão rico que o Senhor tem nos dado, as revelações que o Senhor tem mostrado à sua igreja nesta última hora no livro de Cantares. Louvado seja o nome do Senhor. Meu abraço a todos os nossos queridos irmãos e desejo a todos um feliz ano novo. O Senhor abençoe os irmãos neste novo ano que se inicia e que a Escola Bíblica Dominical continue sendo essa bênção na vida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus, um feliz ano novo. Kleber, pastor Gilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido pastor João Cidade. Feliz 2024 também para o senhor, para a sua família e para os irmãos aí em São Paulo. Pastor Gilson, muito obrigado. A paz do Senhor, feliz 2024. Amém, Kleber. A paz do Senhor para você. Quero desejar a paz do Senhor também para todos os nossos amigos e ouvintes da Rádio Manaim, que estão participando sempre do Lâmpada para os Meus Pés, e também os nossos companheiros que estão conosco na bancada. Temos aqui o pastor Gerson Belucci, lá de Portugal, também o Ricardo Azevedo, também de Portugal, participando conosco, o pastor Samir Abazov e o João Cidade, nossos queridos companheiros que estão conosco hoje na bancada. Desejo a todos a paz do Senhor e a você, especialmente, Kleber, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar grandemente a programação do restante do dia.
Amém. Deus abençoe a todos. Comecemos um novo ano seguros na presença do Senhor, com muitas alegrias. Amém, amém, querido. Faço minha as suas palavras, pastor Gilson. Muito bem, ponto final no nosso Lâmpada para os Meus Pés de hoje, o primeiro do ano de 2024. Para você, um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. A paz do Senhor. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.